Toda arte se caracteriza por um certo modo de organização em torno de um vazio, diz Lacan em seu seminário de 1959-1960, intitulado A Ética da Psicanálise. O nosso convidado de hoje domina a arte da escuta, da fala, do ensino e da aprendizagem. Seu nome, embora não tenha um significado definitivo, pode sugerir os termos oco, vão e vazio. Então, ele nos conduzirá por suas explorações em torno desse vazio que o constitui, mostrando como isso permeia sua prática e seu entendimento do mundo. Conheça um pouco de Cássio Eduardo Soares Miranda. Cássio, muito obrigado por nos receber uma vez mais no seu computador. Eu que agradeço, imagina. Nós gravamos um Babado Sério em 2022, né? Quem ainda não viu, né, clica aqui no card, vai aparecer em algum lugar aqui de cima. Naquela ocasião não deu para falarmos do seu trabalho como professor universitário, né? Mesmo porque não era o momento ideal, né, para fazer isso. Então, eu queria começar essa entrevista, né, falando pela a sua formação. Então, você é graduado em psicologia, bacharel em teologia, especialista em educação afetivo-sexual, fez a formação em psicanálise, é mestre e doutor em linguística, é doutor em psicanálise, e agora está fazendo um mestrado em filosofia. Não sei, já terminou? Ainda não. Não. Você é jubilado. Você é jubilado. Ai, meu Deus, não, tá. Mas eu queria te perguntar, você leva essa compulsão pelo conhecimento para sua análise? Ô, Daniel, então, assim, mais uma vez, né, obrigado assim, pela oportunidade, né, assim, de estar aqui com você. Eu quero te agradecer pelo convite mais uma vez. Aquele contato que a gente teve, né, aos 2 anos, mais ou menos, 1 ano e pouco, não sei, né, o tempo está passando tão rápido. Um pouquinho. Foi muito bom, assim, muito legal, assim, sabe? Eu quero te agradecer pela oportunidade daquela época, né, e dessa oportunidade de hoje, e quero te parabenizar pelo programa, né, assim, como a gente sempre sabe, assim, né, como as atividades na universidade, embora e, né, do último ano para cá tenham melhorado, mas a gente passou por momentos muito difíceis, assim, né? Principalmente esse tipo de trabalho que você desenvolve, que é discutir as questões de gênero, sexualidade, etc. A gente sabe como é que realmente foi muito difícil, né? Então, quero te agradecer por isso, te parabenizar, né? É o seguinte, rapaz, eu já levei isso para minha análise, assim, durante um bom tempo, sabe? Já levei, sim. E eu me lembro que eu tenho uma amiga também psicanalista no Rio de Janeiro que ela falou: que história é essa? Tudo isso é duplo, né? Assim, né? Por causa da graduação, mestrado, né? Doutorado, na época eu não tinha feito esse outro mestrado ainda. Eu falei: mas falta o mestrado, né? Mas eu já levei, sim, isso para minha análise durante um tempo. Foi uma questão exatamente no momento que alguém me interrogou, né? Porque até então não era uma questão mesmo assim, né? Porque a gente acaba ficando um pouco alienado na linguagem também, né? E aí a coisa passou, sabe? Mas, assim, de modo geral, quando eu tomo, né, como referência assim, a minha formação, ela tem um fio assim que conduz, que é exatamente a psicanálise, né? Então, na verdade, meu doutorado é em psicologia, né? Não é em psicanálise, né? Mas meu doutorado é em psicologia. Então, já no TCC de psicologia, eu trabalhei uma questão ligada à psicanálise, né? Tomei como referência a psicanálise para tratar de um ponto específico. Nesse TCC também de teologia, eu trabalhei a partir da psicanálise. Depois, nessa especialização em educação afetivo sexual, a mesma coisa. E depois, na formação em psicanálise, a gente tem que produzir um trabalho também. Aí, obviamente, foi em psicanálise mesmo, né? E depois o mestrado, mesma coisa, articulei psicanálise e linguagem, no mestrado e no doutorado, em estudos linguísticos. Depois, quando eu fiz em psicologia,
embora eu tenha tomado um objeto muito específico da educação especial, ainda a questão da linguagem, ela estava colocada, assim, como pano de fundo, que é uma problemática em torno da nomeação, né? E nesse mestrado em filosofia, eu estou tomando a questão da ética como uma referência, mas a linguagem ela está posta também como base, assim, né? Nessa relação da psicanálise com esses outros campos do saber. Então, eu fui verificando, assim, cada vez mais essa articulação entre a psicanálise e a linguagem pensando aí nas mais variadas possibilidades, que acabou me orientando, sabe assim, em algum momento ou outro, um momento por necessidade, outro momento por curiosidade, digamos, intelectual mesmo, assim, que eu fui me desdobrando nesses campos. Então, você começou com a psicanálise, com a psicologia, aliás, né? Com No a curso de psicologia, psicologia. isso. Eu Uhum. comecei, na verdade, eu entrei na graduação em teologia, né? Que depois eu posso te contar especificamente o que é essa história, mas eu comecei com a graduação em teologia e logo em seguida, assim, no mesmo ano, eu resolvi fazer o vestibular, da época do vestibular ainda, né? Resolvi fazer o vestibular para psicologia e acabei fazendo e passei, né? E pronto, assim, né? Mas desde aquele momento, assim, quando eu entrei em teologia, eu tinha uma questão com a linguagem. Eu queria fazer letras, na verdade, né? Minha graduação em letras e tal. Eu acabei indo por esses outros caminhos. Mas aí a coisa ficou ainda assim, né? Me inquietando, né? Mas eu entrei para a teologia, daí um semestre eu comecei a psicologia, e aí no curso de psicologia, que era um currículo antigo, eu já tinha uma disciplina que era, no primeiro semestre, que era psicologia e linguagem, que aquilo ali realmente me encantou muito, assim, sabe? Falei, gente, eu acho que eu quero esse negócio. E mais para frente eu tive uma específica, que era psicanálise e linguagem. Mas, assim, aí quando eu tive esse contato com essa disciplina lá no primeiro período já, que era psicologia e linguagem, eu vi e falei assim, acho que é isso que eu quero, assim, seguir, assim, sabe? Para a vida, né? Assim, né? Mas eu comecei com a teologia. Ah, entendi. Vamos voltar daqui a pouquinho nos estudos Tá. também, né? Uhum. Vamos falar um pouquinho do trabalho, que aí a gente faz Ótimo. essas conexões, né? Com relação ao trabalho, né, você é docente do Centro de Ciências da Educação, né, e está Uhum. lotado no Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Federal do Piauí. Isso. Além disso, você atua no programa de pós-graduação em saúde coletiva da UFPI, Uhum. nas linhas de saúde na escola e saúde da família. Uhum. E dentre tantos temas que te interessam, você viu que eu vasculhei o seu Lattes, né? Sim. Dentre vários temas que te interessam, né? Além de subjetividade, subjetividade contemporânea, autismo, saúde mental, violência e fracasso escolar, está o que nos importa mais para o Café Queer, né? Que é sexualidade, gênero e transexualidade. Uhum. Então, antes de qualquer coisa, de onde surgiu o interesse por esses temas na sua vida especificamente? Tá. Uhum. Como eu te disse, esses interesses, eles foram surgindo, e como eu te disse, assim, eu fui me dando conta disso, assim, né? Eu acho que é um pouco, assim, da própria questão do sujeito, do inconsciente, né? Assim, que eu fui me dando conta em determinado momento de alguns interesses, de algumas curiosidades, de algumas questões que iam me chegando, assim, né? Então, assim, eu acho que tem um traço que para mim foi importante, que antes para mim eu via como um problema, mas depois eu vi realmente como uma coisa que é importante, que era exatamente eu ter uma curiosidade para um monte de coisa. Né? Então, assim, para o Lattes isso é horrível, porque você não tem consistência, né? Assim, não tem, né? O Lattes é horrível, assim, porque até lá você vê um artigo que é relacionado à literatura, outro sexualidade, outro autismo, outro sei lá o quê, né? Então, assim, para o Lattes é horrível, assim, eu acho que eu nunca vou chegar a bom senso de produtividade, porque a coisa é muito assim. Mas para a minha vida, né, assim, né, realmente é muito interessante, porque eu fui pesquisando na medida em que as coisas iam chegando até mim, ou por uma curiosidade, como eu disse, intelectual, ou por algum tema em grupo de trabalho, que às vezes as pessoas me chamavam, assim, sabe? Acho que as pessoas já viam isso como interessante, eu não via, né? Mas as pessoas viam isso, uma certa abertura, como uma coisa interessante. Os desafios que a clínica ia apresentando, né? E questões da própria vida mesmo, né? Então, assim, desde a minha adolescência, eu sempre fui um leitor curioso, assim, né? A começar pela literatura, mas também por vários outros gêneros, assim, eu passava por eles, lendo, aquilo realmente me causava interesse, e na medida que o tempo foi passando, como eu te disse, né, na graduação, nas questões que iam aparecendo, né, para mim na vida, como problema, como problematização,
como interrogação, eu comecei a pesquisar essas questões. Então, por exemplo, eu comecei a pesquisar a problemática do autismo exatamente a partir de um certo excesso de diagnósticos de autismo que a gente tem. Eu comecei a observar isso, que tem assim todo mundo, né, com todo respeito, inclusive, né, as pessoas que têm um diagnóstico, que estão colocadas aí naquilo que a gente chamou de espectro autista, né? Mas eu comecei a verificar que todo mundo tinha um caso de autismo na família. Eu comecei a achar realmente curioso isso, porque eu comecei a entender que parecia ser realmente um excesso ou um erro de diagnóstico ou realmente assim uma questão muito excessiva. Que aí eu comecei a investigar, comecei a pesquisar a interface do autismo com a psicanálise, com a indústria farmacêutica, né? Eu comecei a pesquisar a partir daí, a partir de um ponto que eu comecei a ver. Sempre assim, tinha um colega que falava, eu tenho um sobrinho que é autista, eu tenho um primo que é autista, meu filho é autista, meu irmão é autista. Eu falei, gente, É, tem alguma coisa errada, é quase o né? alienista, né, do Machado de Assis. Exatamente, exatamente. É quase um alienista do Machado de Assis, só que um alienista voltado só para o autismo, assim, que eu comecei a verificar. E aí, essas questões, né, assim, desses sintomas contemporâneos, vem sempre me chamando atenção, né? É isso que eu estou chamando desse excesso de diagnóstico de autismo, por exemplo, o excesso de diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, um excesso de diagnóstico, e também casos aí, especificamente, né, de depressão. Então, essas questões foram me chamando a atenção. Quando eu vim aqui para a Universidade Federal do Piauí, e entrei nesse programa de saúde coletiva, lá não tinha, a época que eu entrei, né, não tinha ninguém trabalhando com psicologia, psicanálise, saúde mental, não tinha ninguém desse campo. Era um campo muito voltado para os estudos epidemiológicos, né, assim, e era muito enfermeiro que tinha lá, né. E aí, quando eu entrei para essa linha, saúde na escola, que era um resíduo ainda, né, daquele programa da época do Lula, ou Dilma, se eu não me engano, né, que era o programa Saúde na Escola. E a gente tinha conseguido uma verba, um financiamento para implantar essa linha de pesquisa, né, no programa. E aí foi implantada essa linha de pesquisa, que é saúde na escola, e lá eu comecei a pesquisar um problema que estava acontecendo aqui na cidade, que depois a gente viu que isso é nacional, né, que era o aumento e o incremento da violência, principalmente com a juventude. Então, assim, isso começou a me chamar a atenção, sabe assim, muitos jovens envolvidos em facções, né? Então, assim, muitos jovens faccionados, jovem mesmo, assim, 13 anos de idade, sabe, assim, já sendo levado para o mundo do crime. E aí isso me chamou a atenção. Aí eu comecei a estudar a questão da violência, né, a questão da socioeducação, e fui estudando na medida que as coisas foram acontecendo. Junto com isso, o que acontece? Eu comecei a verificar que você encontrava também muitos jovens vítimas de violência, e aqui, como o nosso programa o prédio dele fica no centro da cidade, né, assim, né, no centrão da cidade, às vezes eu saía final da tarde, começo da noite, e via muitas pessoas em situação de programa, né? Garotas de programa, garotos de programa, e muitos transexuais e travestis, transgêneros na rua, sabe assim, né? Submetidas aí, às vezes, a situação de exposição, de violência. E aquilo começou a me chamar a atenção. Eu começava a conversar aleatoriamente com um com o outro, né, assim, né, para tentar entender, principalmente aqueles que eram mais excluídos, que eram exatamente esses que estão aí nesse grande cabedal chamado transgênero, assim, né? Então isso começou a me chamar muita atenção e eu resolvi então estudar a transexualidade, porque tem uma tradição na psiquiatria da transexualidade enquanto patologia, né? Então tem essa tendência da patologização à transexualidade. E eu fui me debruçar sobre isso, né? Assim, sobre a questão da transexualidade, por esse fenômeno que estava ali na minha cara, sabe? Entendi. Isso foi Peraí, eu me perdi. Isso foi antes ou depois da especialização em educação afetivo-sexual? Não, isso foi quando eu vim aqui para a UFP. Foi 2013, 14, mais ou menos, Ah, que eu sim. comecei a me interessar por isso. Como eu te disse, vendo essas Vendo pessoas ali, ali. né, no centro da Uhum. cidade, ao redor do programa, né, do nosso programa de pós-graduação, do prédio nosso, eu começava a ver. Às vezes eu ficava lá para algumas reuniões no começo da noite e aí via, né, essa população circulando ali, né, no entorno. E eu comecei a me interessar, né, por isso, assim, porque eram vítimas de violência, né? Então, às vezes, por exemplo, fazia o programa, mas a pessoa que contratava não pagava, espancava, né? Aí comecei a conversar, você começa a conversar, as pessoas começam a dizer, né, para você as coisas e vão falando, ó, tem uma amiga que passou por tal situação, tem outra amiga
que tem um diagnóstico de não sei o que lá. Aí começa a ver a associação, né? Como eu te disse, porque tem essa tradição psiquiátrica, né? Da transexualidade com a patologia, sabe assim, né? Aí tem os fenômenos da baixa escolaridade, aí várias questões foram me chamando a atenção para poder pesquisar, por exemplo, a questão de gênero, sexualidade, transexualidade. A transexualidade de maneira mais específica, como eu estou te dizendo, exatamente em função de uma certa tradição psiquiátrica mesmo, de patologizar, né, o fenômeno trans. Né? Então, assim, isso me chamou muita atenção, né? Eu quis me debruçar sobre isso, né, teoricamente, e também aí conversando com essas pessoas, atendendo essas pessoas, escutando essas pessoas, né, sobre a relação que elas têm, por exemplo, com a questão da saúde mental, com a cidade, com a violência, né, com a escola, né, e tal. Ah, tá, entendi. Foi mais por observação mesmo, fora da sala de aula, que você Isso. disse, né? Do Correto. real, vamos dizer assim, né? Exatamente. Do Então, assim, na real não verdade, acadêmico. é uma confluência, né? Uhum. Assim, porque primeiro, do ponto de vista acadêmico, a gente tem que fazer algumas escolhas. Né? Embora assim, eu tenha esses temas todos de interesse, né? Eu coloco isso para meus alunos, né? Quem tiver interesse para pesquisar nesse vasto campo, né? Eu estou disposto, etc. e tal, mas a gente vai fazendo alguns recortes, assim, né? Um deles que eu optei foi exatamente trabalhar a questão da transexualidade, não a sigla toda LGBTQIAPN+, né? Porque não é assim, mas você acaba se deparando com isso, tendo que discutir, né, essas questões das nomeações, das nominações de hoje, né? Mas eu acabei optando pela transexualidade por causa dessas questões que eu já te coloquei. Mas antes disso, como eu te disse, assim, várias coisas iam acontecendo às vezes da minha vida, assim, né? De um momento um outro. Então, assim, por exemplo, eu me lembro que quando criança, né, eu sou do interior de Minas, né, sou da região do Vale do Aço, eu me lembro, por exemplo, quando criança, assim, eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos de idade, no meu bairro, ali na minha rua, passou uma travesti. E, obviamente, isso, não vou falar quantos anos tem, né? Vou falar a minha idade, mas assim, algumas décadas atrás, isso Foi era considerado. anteontem. Exatamente, há uns 5 anos mais ou menos, né, atrás, né, 10 anos mais ou menos. Então, assim, nessa época, isso, assim, para uma cidade interior de 70, 80 mil habitantes, era uma coisa assim, um pouco escandalosa. E eu me lembro que acontece, eu tinha contato com o pessoal do teatro, né? Assim, eu fazia teatro e etc e tal, e eu vi essa pessoa passando na rua e as pessoas fazendo gozação com a cara dela, mas ela sustentando, né? Ela estava toda travestida de fato, salto alto, vestido justo, sabe assim, curto, né? Peruca, né? E tal. E ela passando pela rua e as pessoas, inclusive as crianças, adolescentes ali e tal, fazendo muita gozação. E uma dessas pessoas com as quais eu fazia teatro me chamou a atenção. Falou, não é assim que você trata as pessoas. Porque eu também estava ali na turba, assim, né? Meio na gozação. E ele me falou, não é assim que você trata as pessoas. Você é um cara do teatro, rapaz. Eu não era um cara do teatro, era um menino de 8 anos que estava fazendo aquele cursinho de iniciação teatral, né? Mas ele me chamou a atenção e isso para mim foi muito importante. Eu falei assim, gente, realmente, assim, o que está de escandaloso nisso? Mas é claro que no momento eu não dei o braço a torcer. Né? Assim, aquilo ficou, mas eu continuei, né? O que é isso, né? E tal. E isso me chamou a atenção, né? Ficou gravado na minha memória e depois outras pessoas começaram a aparecer na minha vida, né? Assim, aí, como é que isso tem relação, por exemplo, com a teologia? Durante um tempo eu frequentei uma igreja batista, isso na minha adolescência, e eu me lembro de um fenômeno também ocorrido nessa época, que era exatamente o fato de um rapaz ele ter passado por uma experiência de conversão e ele era travesti, né? Inclusive estava passando assim por a época, né? Passando por tratamento hormonal e tal, então já tinha um pouco de seio, né? Aquela coisa toda, se converteu e aí foi novamente descaracterizado, assim, né? Então, aquilo me chamou muita atenção, porque as pessoas falavam, né? Assim, aquele era um milagre de Jesus, como ele tinha deixado aquela vida, não sei o que e tal, aquela coisa toda, sabe? E aquilo me inquietou, assim, sabe? Assim, eu falei assim, gente, mas e essas transformações que ele já fez no corpo dele, como é que isso fica? Não é assim, como disse, ele era um adolescente, assim, nessa mesma cidade do interior. Então, assim, várias situações foram aparecendo para mim e que começaram a me inquietar como pessoa, né? E que depois eu acabei transformando, assim, né, pelas circunstâncias, em objeto de investigação, de pesquisa, né, assim, de leitura.
né? Interessante. Eu estava aqui pensando, enquanto você estava falando, que parece, vou usar o termo dom, embora não seja essa palavra, né? Mas Uhum, uhum, o dom de ouvir, né? Como os psicanalistas, né? uhum, Os psicólogos de forma geral, uhum, parece que estava sempre aflorado, né? Em você, sim. vocês falando de observação, né? Do Aham, externo, não só o de ouvir, mas de observar o outro, aham, né? Como aham. aquilo, não no sentido de, não, é lógico que quando a gente é criança, né, a gente acaba prestando atenção, mas também para excluir, né? Sim, Mas exatamente. para entender e, de certa Uhum, forma, receber aham, este outro, né? De forma que não seja violenta nem para o uhum. outro e nem para si mesmo, né? Sim, sim. Aí que eu acho que, aí que tem uma coisa, por isso eu falo assim, já levei isso muito para minha análise, né? Porque assim, tem uma questão que o Freud trata, que realmente isso assim, isso não é necessariamente, né, uma questão puramente acadêmica, né? Que o Freud fala dessa espécie de uma pulsão de saber, né? Assim, né? Uma pulsão de saber que eu acho que isso realmente assim, isso acompanha as pessoas, né? E vai depender também da forma como que o social, a cultura, o meio no qual essa pessoa está inserida vai lidando com isso, com essa espécie de curiosidade intelectual. Eu acho que isso sim me acompanhou durante muito tempo, como eu te disse, não sem o preconceito, né, que inclusive o próprio uma espécie de condicionamento que o meio colocava, né, a mim me proporcionou, mas assim eu tive essas outras pessoas que em determinados momentos me chamavam a atenção para uma coisa, como eu te disse, para esse rapaz, né, do teatro, né, ele já era um adulto, né, que participava desse grupo de teatro, e eu estava ali entrando nesse grupo de teatro, ele me chamou a atenção, assim, ó, não é assim que você trata as pessoas, e etc e tal, né, assim, né? Quer dizer, isso me mobilizou, sabe, assim, eu tinha uma certa curiosidade mesmo, assim, né, uma certa pulsão de saber o que é isso, que história é essa, assim, isso é um homem, isso é uma mulher, isso não é um homem, isso não é uma mulher, o que que, eu estou diante de quê aqui, né? Enquanto a criança me interrogando sobre aquilo, né? E, obviamente, quando alguém intervém dessa forma, né, por isso assim que a presença do adulto, né, assim, né, de um adulto que te possibilite abertura é importante na vida da criança, né, assim, porque o preconceito toma conta da gente, né, se a gente realmente não estiver atento, né, e por isso que é preciso que haja um outro assim que faça esse tipo de intervenção. Então, assim, eu vi isso, como eu te disse, vi na igreja, né, alguns momentos tomados por um certo preconceito gerado por uma série de situações, mas isso também foi se desfazendo na medida em que, é claro, tinha uma abertura minha, né? Mas na medida também que o outro ia também me interrogando ou me dizendo mais ou menos como proceder, como não proceder, se está fazendo errado, se está fazendo não errado, né? Mais ou menos por esse caminho, sabe? Mas tinha isso, assim, tinha uma coisa que aí é realmente como estou dizendo, o não saber. Eu não sabia o que era e esse não saber me levava a me interrogar sobre e que depois vai virando objeto de pesquisa, né? Como o Freud bem coloca, assim, a gente vai sublimando determinadas questões que são às vezes conflituosas para a gente e vai fazendo alguma coisa com isso. Ou faz pesquisa, ou faz arte, quem é artista, eu não sou, né? Mas quem ou faz pesquisa, ou faz arte, né? Ou faz qualquer coisa assim com isso, assim, né? Aí eu acho que foi um pouco disso, assim, nesse sentido, sabe? Entendi. Bem interessante isso. Então, quer dizer, você se formou em psicologia, mesmo tendo Uhum, um semestre aí que você fez de teologia, e uhum. muda, né, para psicologia, mas depois você volta, né, faz o Não, eu continuei, eu bacharelado. fiz paralelo, eu fiz paralelo. Ah, você fez os dois juntos? Tá, Os dois juntos, entendo. exatamente. Entendi. Mas você já clinicou? Já. Então, assim, durante todo esse tempo que eu atuei, assim, antes de vir para a universidade pública, né, eu clinicava, consultório, etc. Então, trabalhei na saúde pública já, né, assim, trabalhei durante muito tempo. Quando eu vim aqui para a universidade, a gente criou um projeto que é um projeto, é uma parceria da universidade, mas com a instituição de psicanálise que eu participo aqui, que é uma clínica social de psicanálise. Então, assim, eu continuo atendendo, dando supervisão, né, de casos clínicos e atendendo casos clínicos
a partir desse projeto. Então, recebo pessoas, atendo pessoas, né? Assim, eu pratico uma clínica, né? Com essas pessoas. Durante a pandemia, a gente fez um projeto também mais específico ainda, que foi um projeto de atendimento aos professores da educação básica e os profissionais de saúde também da saúde pública, né? No momento da pandemia. Aí foi uma coisa mais específica, né? Mas hoje o nosso projeto, assim, a gente atende quem for aparecendo, né? Assim, né? Quem fizer um direcionamento da psicanálise, né? É um projeto de extensão, nesse caso. É um projeto de extensão. Também. Assim, na universidade ele está registrado como projeto de extensão, Extensão mas é de um crítica. projeto, inclusive, de formação de psicanalistas, né? Uhum. Dessa instituição de psicanálise, né? Entendi. Eu acho que nunca teve na grade, em nenhuma escola, pelo menos não que eu me lembre, no Brasil, o ensino de psicologia. Uma disciplina que se chama psicologia. Mas você chegou a atuar alguma vez também na educação básica? Eu atuei na educação básica, sim, isso também tem muito tempo, na antiga quinta série, porque aí como eu fui contratado para trabalhar no Colégio Batista Mineiro, né, aí no bairro Floresta, né, uma época, porque eles tinham um serviço de atendimento lá, assim, né, lá no, não sei se tem ainda, falei que tinha, né, e esse serviço de atendimento era bem bacana, porque eles tinham pedagogos, tinham psicólogos, e tinham lá uma equipe que eles chamavam de capelania, que eram teólogos, pastores, né, porque é o Colégio Batista, né, que fazia esse tipo de atendimento. Então, a ideia era prestar um atendimento pedagógico, psicológico e espiritual, assim, né? A ideia era essa, por isso essa equipe constituída aí principalmente por essas três áreas. E uma das funções que a gente tinha nesse setor era trabalhar o ensino religioso. Então, eu fui professor de ensino religioso na quinta série durante o tempo, para meu sofrimento, eu quase morri, assim, porque, assim, olha, desculpa, mas os meninos eram capeta, entendeu? Eu não dava conta daquilo, entendeu? Não dava conta. E tinha um problema do colégio, que, assim, por exemplo, num determinado horário lá, né, vago, eu não lembro muito mais detalhe, mas eu tinha que vigiar a prova também, a aplicação de outras provas. Né? Por exemplo, prova de matemática, de física, de não sei o que lá, dos várias séries. Eu ia ficar como tipo disciplinário na sala, sabe aquele negócio todo? Meu cara, eu não sei ficar vigiando ninguém, entendeu? Assim, né? Aquilo eles me colavam à torta e direita, entendeu? E tinham lá umas Fazer a linha caixinhas. Foucaultiana, vigiar e Não tem punir? jeito, não tem jeito. Assim, eu não sei, eu sou lerdo mesmo, assim, né? Sabe assim, meio. Sabe assim, eu não consigo, você me engana facilmente nesse sentido. E aí eu sei que o menino lá, muito facilmente, o menino lá, ele era muito certinho, né? E ele viu que tinha alguém colando, né, lá e tal. E ele achou que eu tivesse deixado. Realmente eu não via, nem sabia disso. Assim, para mim estava todo mundo um santo ali na sala de aula, sabe? E aí isso chegou até o ouvido lá da coordenação geral desse setor que eu trabalhava. O setor veio, me chamou a atenção e tal. Eu falei assim, gente, sinceramente, eu não preciso disso, que eu não estou aqui para ficar tomando conta de menino colando, assim, né, e tal, né? E aí eu saí, mas eu trabalhei durante, assim, um ano, né, na verdade, 2 semestres, né, como professor de ensino religioso, na educação básica, sabe assim, né? Eu tive essa atuação. Foi muito boa quando, principalmente, eu estava nessa equipe de apoio. Isso era realmente muito bacana, que a gente tinha, assim, umas propostas de trabalho em grupo, sabe, com os alunos, discutir questões éticas, sabe, assim, era muito legal. Mas quando era para ir para a sala de aula mesmo, meu irmão, era uma coisa, sabe, assim, um sofrimento para mim, sabe? É Era um bem sofrimento. diferente, né? Bem Nossa. diferente. E é diferente também o ensino básico, a clínica, né? A diferença disso, por mais que atenda crianças, eu imagino, né? Que seja também diferente. E é mais diferente ainda quando vai para graduação ou para pós-graduação, né? Esses temas, por exemplo, de sexualidade, gênero, transexualidade e tal, como que estão presentes na sua atuação como docente do Centro de Ciências da Educação e da pós-graduação em saúde coletiva? Tem, né, acontece essa interseção, né? Acontece. Acontece de duas formas. Uma primeira forma que acontece é exatamente pelo público que a gente atende. Então, como é um centro de formação de professores, né? Então, assim, a gente tem tanto curso de pedagogia que funciona lá, como as licenciaturas que vão para lá, né? Então, assim, todo o pessoal das ciências humanas, né? Então, dos cursos de ciências humanas que tem licenciatura vão para lá, mas também os da ciência da natureza, né? Esses cursos que têm licenciatura acabam indo para lá.
E isso é muito interessante porque acaba sendo assim um palco de conflitos. Então vem a turma, né, que normalmente na sua maioria, né, homens, né, da física, que se deparam, por exemplo, com o pessoal da história, né? Às vezes mesmo na sala de aula. E aí começam os embates. E aí vem a galera não binária, transgênero, para a sala de aula, que felizmente essa galera está em sala de aula, sustentando a graduação, sustentando um curso superior. E aí começa o embate, tanto do ponto de vista da prática, né, as piadinhas, por exemplo, que uns jogam, né, contra os outros, né, principalmente os rapazes lá de vários cursos, né, esse aí foi só um exemplo mesmo, vão jogando, né, para a galera não binária, ou os que são gays que vão jogando para os trans, e aí começam assim, esses conflitos, né, ali primeiro em sala de aula, que isso é muito interessante, para a gente verificar exatamente, por exemplo, os preconceitos e as discriminações dentro da sigla, né? Isso é realmente muito interessante. E os de fora da sigla, né, que já era esperado. Então, primeiro aí aparece dessa maneira, né, no conflito assim, né, da prática mesmo em sala de aula, principalmente na graduação. Na pós-graduação é menos, isso acontece menos. E uma outra questão que é a própria questão teórica. Então, assim, como a minha disciplina, né, é desse campo da psicologia da educação, então varia muito e tal, mas é o grande campo da psicologia da educação, que ele visa exatamente a formação para professores, né, da educação básica, né, o fundamental e o médio. A gente trabalha, né, pelo menos eu especificamente trabalho também com questões, não fico preocupado só com a questão da aprendizagem, desenvolvimento, mas eu trabalho também com questões que são questões muito sensíveis e que são questões emergenciais que aparecem mesmo na educação, principalmente no ensino médio. Então, entra a questão da relação professor-aluno, as discussões em torno de gênero, de sexualidade, gravidez na adolescência, abuso, uso e abuso de substâncias. Várias dessas questões começam a aparecer porque é a realidade do professor. Né? Esse professor, principalmente, né, que é o nosso caso, né? Esses meninos já estão fazendo estágio, normalmente estão nas escolas de periferia, isso fica mais evidente na periferia. Né? Ou pelo menos o fato dele mudar de espaço, isso fica mais evidente para ele. Né? E ele traz para a sala de aula. Né? Ele traz para a sala de aula. Aí a gente trabalha isso tanto teoricamente, né? Porque a gente tem que instrumentalizar esse professor para poder discutir, pelo menos escutar esses alunos que estão na escola, né? O professor e o gestor, né? E na pós-graduação é tema de pesquisa dentro dessas linhas de pesquisa que você já anunciou, né? Aí na pós-graduação não aparece tanto, assim, porque é um público que é mais homogêneo, né? Então, como eu trabalho na pós-graduação em saúde, né? Acaba indo mais o pessoal da saúde, né? Tem muito enfermeiro, muito nutricionista, muito médico, fisioterapeuta, que vai para lá. Então, um público um pouco mais homogêneo, que assim, que isso não é que é um problema, eu acho, né? Não é tema, por exemplo, de discussão deles na graduação. Então, se dificilmente, assim, qualquer coisa que você vai falar dentro dessa temática na pós-graduação para essas áreas, soa com muita novidade, diferentemente, por exemplo, do pessoal das ciências humanas, da educação, né, que já está na graduação discutindo. Lá na saúde, isso é muito novidade, sabe assim, né? Porque me parece, assim, né? Não só me parece, que os alunos também falam isso, assim, que eles não têm esse tipo de discussão na graduação. Então, assim, formam-se bons técnicos, né, na área da saúde, mas pessoas pouco sensibilizadas para essas questões que estão aparecendo aí no social, vão aparecer na clínica deles, no posto de saúde, né? Então, assim, lá não aparece muito essa discussão. Assim, quando, no meu caso, eu vou levar essas discussões, né, numa disciplina optativa que eu trabalho, os alunos são muito passivos, assim, sabe? Não tem muito problema, assim, eles não problematizam muito, né? Então, assim, eles ficam mais passivamente ouvindo ali, né? Às vezes faz uma discussão ou outra, às vezes traz uma lembrança, né? Por exemplo, o aluno que é médico, enfermeiro, né? De alguma coisa que acontece na unidade básica de saúde, sabe assim, o problema é que o colega não quis atender, nunca ele, né? Assim, né? Meu colega que atendeu não quis atender o travesti, a pessoa travesti, não sei o que e tal. É sempre assim, né? Mas nunca é ele. Assim, eu fiquei sabendo de, né? Aí a gente aproveita tal, mas não tem muita discussão assim na pós-graduação, né? Na pós, não. Na graduação aparece mais porque eles acabam se envolvendo, né, também, dizendo sobre si, Eu acho, sobre acaba as... se envolvendo isso, É, pela vivência, ouvindo. mesmo assim, como pessoa, os amigos, né? Como eu tô, assim, tem uma coisa que eu tenho observado, tenho mapeado, eu quero depois até ver se eu pesquiso isso, assim, e conversado com alguns colegas, assim, né?
da minha geração e tal, é como que, por exemplo, assim, a minha geração experimentou uma repressão sexual muito mais severa que a geração atual, né? Isso é nítido, né, e tal. Então, assim, os ocultamentos, os disfarces, eles eram muito mais comuns, assim, né? Hoje a gente vê, por exemplo, assim, um pessoal muito mais jovem, eu vou usar esse termo, assim, não é um termo que eu gosto, mas é um termo que é mais comum, né? Se assumindo, assim, né, na sua sexualidade. Então, assim, por exemplo, quando eu tinha 13 para 14 anos, era impensável você tratar de questões ligadas à homossexualidade, a gay, qualquer coisa da sigla. Hoje, por exemplo, assim, os filhos dos meus amigos já falam isso, assim, né? 13, 14 anos, dos amigos que estão namorando, né? Que já andam de mãos dadas na escola, normalmente escolas privadas, né, e tal, que acabam tendo um pouco mais de tolerância, assim, sabe? Então, assim, eu vejo essa diferença, por exemplo, aí esses alunos, como estou dizendo, que vêm para a licenciatura, vêm para a educação, eles estão vivenciando isso, né, assim, na escola, né, estão se deparando com conflito de gerações na escola. Por exemplo, uma diretora, uma coordenadora pedagógica de 50 anos, frente a um menino de 14, 15 anos, entende? Que está com outra discussão. Ela não sabe nem usar terminologia, né? Que nem é obrigado, isso vai aprendendo e vai se habituando aí, né? Usar termos mais respeitosos, mais de acolhimento, né? Com os meninos que já estão completamente letrados, né? Nesse campo, né? Então, aí eles ficam, os alunos, né, no meu caso, os meus alunos ficam meio perdidos, assim, né? E aí, né? O que eu faço, né? E a gente aproveita para discutir, para conversar sobre isso, né? Assim, eu aprendo muito com eles, porque eles estão realmente no chão da escola hoje, né? Dessa juventude aí, né? É muito interessante isso, né? Agora estão entrando, agora sim, já tem alguns poucos anos, né? Mas que a geração dos 2000 estão entrando na Sim, sim, universidade, sim, né? E como é diferente, né? E, inclusive, eles já trazem uma certa bagagem de ter visto isso na escola. Na exatamente. no ensino fundamental, no ensino médio, principalmente no Uhum, ensino médio, né? uhum, Eu acho que é uma das consequências dessas mudanças, né? Do ensino mesmo, né? Não ser uhum, apenas técnico, né? Na sim, aula de uhum, história, ver linearmente, uhum, uhum, né? Geografia, física e uhum, humana e só uhum, globalização enfim, mas ver outras questões ali também, né? Eu acho que tem uhum, funcionado, né? Guardadas as proporções, né? uhum, Dessa interdisciplinaridade, transversalidade, sim, embora uhum, seja bastante complicado ainda, eu suponho, em vários contextos educativos, né? Você comentou, por exemplo, que você trabalhou um tempo na escola, no Colégio Batista, né? sim, uhum, Tanto ali quanto, por exemplo, na clínica, enquanto você ainda clinica, obviamente, né? Mas quanto aquilo era exatamente o primeiro, né, sustento, vamos dizer assim, né? O primeiro trabalho, uhum, necessariamente, você deu vários exemplos aí da universidade, mas tem algum caso clínico, por exemplo, ou da escola, naquele momento, que tivesse alguma relação com questões de gênero ou sexualidade, que foi, assim, uhum. Aham, marcante, por exemplo. Não, na clínica isso aparece o tempo todo, assim, né? Aparece tanto assim, como estou dizendo, mesmo essas gerações mais jovens, como falando dos anos 2000 para cá, quando a gente fala, né, é uma geração muito mais aberta, muito mais descolada, mas ainda assim, porque é uma característica também do inconsciente, né? Que o inconsciente também ele não tem a ver tão somente com o social, né? Então a gente tem uma questão de uma repressão também que o sujeito se impõe, né? Independentemente também da lógica social, é lógico que a lógica social ela coopera, né? Para tensionar isso, para aumentar a repressão, para diminuir a repressão, mas a gente encontra, isso me chama a atenção, sujeitos jovens de 20 anos de idade que ainda apresentam essa questão do, volto a dizer essa palavra que eu não gosto muito, mas é mais popular, assim, mas fácil de ser entendido, ficam às voltas com esse assumir-se, sabe? Muito, assim, uma coisa realmente assim, de sofrimento, né? Quer dizer, o cara, né, é gay e tem dificuldades ainda, esse pessoal de 20 anos, como eu estou dizendo, né?
de tratar disso, de dizer-se nessa condição, assim, sabe, numa posição da sexuação, né? Então, isso é uma coisa que me chama atenção, porque assim, só vai reafirmando isso, né, assim, que na literatura está colocado que o social ela tem um peso, ele tem um peso, mas ele não é determinante, porque tem questões que são questões do sujeito. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, né? Quando É, se diz questão do sujeito, não é inato no sentido genético, não, não, né? É a não, não. história dele, seria, Da sua é própria isso, constituição, né? Da sua própria constituição enquanto... mesmo enquanto sujeito. Ele vai se constituindo enquanto sujeito. Porque quando ele vai se constituindo como sujeito, ele vai tomando essa mensagem que vem de fora, né? Do outro familiar, do outro escolar, do outro da cultura. Ele vai tomando essa mensagem, mas também ele toma isso de forma invertida. Não é tão assim, né? Compre batom, eu vou lá e compro batom. Né? Assim, a coisa também, né? Assim, ela se inverte. Então, isso que eu estou dizendo, mesmo o social ele sendo mais brando hoje, no que diz respeito a essas questões da sexualidade, embora a gente possa dizer há controvérsia, porque o bolsonarismo também se sustenta, por exemplo, ainda hoje, boa parcela em razão disso, né? Mas embora o social sendo mais tolerante em relação às questões da sexualidade, ainda assim a gente tem sujeitos jovens que sofrem por causa disso. Acho que esse é um ponto. Vamos Daniel, retomar, então, com seu bacharelado em teologia. vamos. Uhum. Né? Então, de alguma forma, essa sua formação, ela teve conflito em algum momento com as suas outras identidades, com as suas outras Sim, facetas de identidade, sim. né? Quanto psicanalista, como educador que aborda questões Uhum. afetivos sexuais, ou com a sua própria identidade sexual, enfim, houve algum conflito? Houve, eu acho que assim, houve um conflito desde o início, e eu acho que o conflito foi importante para a construção da minha identidade, né? No sentido assim de que nesse conflito que era estabelecido, né, entre algumas questões que eu pensava e algumas questões que uma certa teologia também pensava, me colocava realmente assim no embate, né? Então, assim, como eu tô te dizendo, né, eu fui fazer teologia como uma primeira opção, assim, e ali eu comecei a fazer esse curso. Eu já tinha alguns pensamentos, né, E que exerceu eram também, né? Como você falou, você deu aula sim, de exatamente. estudos Trabalhei religiosos. ali no serviço de capelania desse colégio, né, e tal. Fui professor de teologia durante um tempo, mas isso já é outra história, que eu já tinha um percurso, né? Aí já era uma outra perspectiva, né? Mas quando eu comecei a fazer o curso de teologia, eu já tinha alguns pensamentos, e é porque teologia também ela não é única, né? Assim, são teologias, né? Assim, né? Você tem várias perspectivas, né? Essa teologia que eu fui fazer, que é uma teologia batista, né? É uma teologia mais conservadora, né? E tem uma leitura, uma visão das escrituras, do fenômeno religioso e etc. e tal, uma visão mais conservadora. E quando estou falando conservadora, aqui não é no sentido tão somente moral, né, de levar em consideração essas questões morais e etc. e tal, mas sim uma visão mais do texto sagrado mesmo, com menos influência, por exemplo, histórica, sociológica, etc. e tal, né? Algumas coisas, então, que eu ia lendo, já tentando fazer a minha interpretação, né, do fenômeno religioso e etc. e tal, já entravam em choque com a própria teologia. Então, isso já me chocava. Mas eu não sabia como sair desse conflito, né? Eu achava que realmente eu estava equivocado, quem sou eu para poder discutir isso com um autor renomado, aquelas coisas todas. E fui fazendo a minha formação. Quando entrei para a psicologia, um semestre depois, aí que mais conflitos começaram a surgir e aparecer, né? Porque aí eu via outras questões que o fenômeno religioso interpretava como uma certa espiritualidade e a psicologia vinha trazendo uma outra leitura. E aí eu fiquei nesse também palco de conflitos. E fui me constituindo, né? E aquela coisa toda. E no curso de teologia, eu já trazia as minhas leituras. E no meio do caminho do curso de teologia, eu me deparei com uma perspectiva da teologia que é chamada teologia liberal, que é uma leitura, né, como o próprio nome já diz, mais liberal, não só do ponto de vista moral, né, também do ponto de vista moral, mas do ponto de vista mesmo, né, da tradição, mas também do ponto de vista da tradição, uma leitura mais aberta das escrituras. E aí, quando eu tive contato com essa teologia, isso realmente assim me aliviou, né, nesse conflito assim que eu tinha, culposo, inclusive, gente, eu estou errado, né? Esses caras aí estão falando isso, não é possível, né? Não é possível.
E aí sim, aí eu fui conhecendo outras pessoas, aí foi muito importante assim essa abertura para outras vertentes. Eu fui conhecendo pessoas de outras perspectivas teóricas, né, luteranos, vários outros, né, católicos mesmo, assim, gente séria de ler, né, no grego, no hebraico, etc. e tal. E isso foi abrindo minha perspectiva, né, para uma teologia mais chamado histórico-crítica, né, que a gente passava a identificar o fenômeno religioso a partir de uma chave de interpretação muito diferente do que aquela. Então isso assim foi me aliviando com o decorrer do tempo. E aí, uma época, eu me lembro assim, eu estava. Aí, teologia são 4 anos, psicologia são 5 anos. Então, na verdade, eu tinha 1 ano e meio, né, de gap, assim, né, entre a graduação da teologia e da psicologia. Quando eu estava fazendo. Quando eu terminei teologia, eu estava fazendo ainda psicologia. E eu estava fazendo estágio numa ação social, assim, num projeto, numa ONG, né? Numa ONG. E lá tinha uma moça que era estudante de teologia de uma faculdade de teologia em Belo Horizonte. Era a primeira que tinha conseguido reconhecimento, assim, na verdade, na época lá, né? E aí eu falei, menina, sabe que eu tenho interesse de trabalhar nesse curso? Ela falou, manda seu currículo. Eu entreguei meu currículo para ela, que imprimia currículo ainda, né? Assim, não existia nem Lattes, né? Aí eu imprimi. Mandava por e-mail ainda. Exatamente. Aí eu imprimi o currículo e tal, entreguei para ela, ela entregou lá na direção e tal. Quando foi dar mais uns 3 dias, alguém me liga, né? E eu fui lá fazer uma entrevista com o cara. Como eu já tinha graduação em teologia e eu já estava terminando psicologia, ele me chamou para lecionar uma disciplina que era psicologia da religião. Aí pronto, eu fui. Aí eu fui professor nessa faculdade aí durante um tempo e tal, né? Que para mim foi muito bom. Primeiro, pela própria abertura da faculdade, que esse já era uma teologia um pouco mais arejada, né? E eu pude estudar e ter contato com outras pessoas de outras tradições. Mas, assim, num primeiro momento foi muito conflituoso para mim, continuou conflituoso durante muito tempo. Muitos desses conflitos eram teóricos, outros conflitos eram subjetivos. Os teóricos eu resolvia na teoria, né? Os subjetivos eu fui tratar na minha análise, né? Que inclusive me ajudou a dissolver esses conflitos teóricos, assim, né? Porque eram questões particulares, assim, né? Questões minhas, né? Que acabavam entrando em conflito, assim, né? Nessa história toda, sabe? Mas foi conflituoso. Aí durante um tempo eu passei muito brigado com a teologia, né? Assim, né? Realmente quis apagar aquilo, né? De Aí mal. depois, de uns tempos para cá, eu estou retomando para pensar exatamente na questão da perspectiva do fenômeno religioso, das experiências religiosas, principalmente essas experiências mais populares mesmo, como inclusive instrumento de cura, né? Então a gente tem várias experiências assim, de pessoas que têm um diagnóstico qualquer, assim, médico, né, e tal, e começa a frequentar o ritual do Santo Daime e se cura, começa a frequentar tradição cigana e se cura, né? Ou tem um acolhimento, por exemplo, no terreiro, né? Ou tem um certo tipo de contato com principalmente as religiões neopentecostais. Elas, por mais que sejam conservadoras do ponto de vista moral, elas acabam sendo mais tolerantes do ponto de vista dessas experiências assim, meio malucas que a gente tem mesmo na vida, porque elas dão interpretação para aquilo, dão um sentido para aquilo, né? E às vezes você tem um sentido importante. Aí a pessoa acha um sentido ali porque fala que é o diabo, que é Deus, que é uma tentação, que é uma aprovação, e a pessoa se apazigua, sabe? Aí eu tenho me interessado por isso agora, por esse fenômeno, assim, né? De como que essas questões, como estou dizendo, né? Do excesso de diagnóstico e muita coisa, como que uma certa tradição religiosa ou certas tradições religiosas ajudam o sujeito, elas podem arrebentar com a cabeça da pessoa, né? Que é o que a gente vê, né? Mas também Exatamente. podem, a gente pode também, assim, como Freud já dizia lá no Mal-Estar na Civilização, né? Pode ser uma saída, né? Para o mal-estar, né? Pode ser uma saída. Aí tem me interessado, aí eu tenho tentado associar, né? Agora, né? Como eu disse, estou me reconciliando com a teologia agora, sabe? E isso não tem exatamente a ver com o que você está pesquisando na filosofia, no bacharelado em filosofia, não é isso? Não é isso, não é isso, não. Lá no mestrado em filosofia, eu estou trabalhando na questão da ética a partir da É relação do ética, é Badiou com verdade. Lacan. Sabe assim, porque você tem uma ética, né, assim, que vai dizer, né, a respeito do bem viver, né, que visa o sumo bem, né, e quando que, por exemplo, Lacan no Seminário 7 vai falar, a partir do Freud, né, vai falar da questão do gozo, vai falar da questão do mal, né, como que isso interfere, por exemplo, nas posições éticas, né? E o Badiou vai fazer uma crítica à chamada política dos direitos humanos,
né? Ele faz uma crítica a essa política, né? Porque ele diz que os direitos humanos, por exemplo, desumanizam o sujeito, né? Da maneira como ele está colocado, né? Assim, que isso para mim é interessante, porque a gente pensa em outra coisa, né? E aí ele vai trazer uma problematização, mas não tem nada a ver assim com a questão lá teológica especificamente, né? Assim. O papo está excelente, mas vamos partir para o final, porque você tem muita coisa Vamos. ainda para falar e a gente vai gravar um outro vídeo Eu ainda. falo demais, né? Né? Não, imagina. A gente vai gravar ainda mais um babado sério para você Tá falar bom. daquela luta da Butler com o Vamos. simbólico, Vamos. Aquela ali não realmente, aquele é? é o babado forte aquele ali. Então, para fechar, vamos para o guarda-chuva queer, né? Vamos. Então, para vários de nós, queer é um termo guarda-chuva, né? Para agrupar certos tipos de expressões de gênero e ou de sexualidade, né? Ou para facilitar ao explicar como funciona cada expressão dos gêneros, das sexualidades, né? Então, aproveitando a metáfora do guarda-chuva, né? De um conceito ou expressão que designa, contém ou descreve uma vasta gama de objetos e tem vários significados, que palavra você penduraria no guarda-chuva queer do nosso papo torto, a partir do que a gente conversou aqui, que seria a palavra-chave para pendurar nesse guarda-chuva para conter vários conceitos, expressões, etc. Né? E por que essa palavra? Eu acho que eu vou um pouco mais lá na raiz, né, da palavra, que me lembrou, assim, quando fala queer, me lembra sempre estranho. Então, acho que é a palavra que eu utilizaria para o guarda-chuva. E por que estranho? Porque eu estou me lembrando exatamente de uma noção do Freud, que é um Heimlich, que é um estranho familiar, né? Por que eu estou trazendo isso? Assim, porque eu acho que essa noção do estranho, da estranheza, eu estou falando a partir da minha própria experiência, né? Como que ele é importante quando você se depara com esse estranho, que é familiar, em boa parte das vezes, como que ele é importante na sua constituição enquanto sujeito. Aí eu estou me lembrando daquela primeira experiência lá que eu te disse, né? Que eu vi um estranho na rua, né? Daquela experiência com uma pessoa travesti, todo mundo na gozação, né? Assim, e tal, aquela coisa toda, né? Criança, adolescente, adulto, todo mundo. E esse cara me chama atenção, aquele rapaz do teatro me chama atenção para aquilo que estava ali. Então, assim, primeiro me causou uma estranheza, porque era uma coisa desconhecida. Eu não me lembro de ter tido uma outra experiência assim anterior a isso, né? De ter visto uma pessoa travesti na minha frente, assim, sabe? Aquilo me causou muita estranheza, mas foi muito importante pela inquietação que me causou, né? Então, acho que assim, queer tem a ver com estranho. Estranho tanto na ideia de que você tem alguma coisa que é estranha no mundo e esse estranho não tem que ser eliminado, pelo contrário, né? Esse estranho está aí, né, para conviver. O estranho no sentido que é uma denúncia também, né? A ordem estabelecida, aquilo que está padronizado, aquilo que está As muito quieto, normas, né? acomodado, normatizado, né? Eu acho que Uhum. isso é muito importante, né? E o estranho também tem a ver com isso, assim, né? Aí tem, né? Se te inquieta tanto, assim, se te incomoda tanto, tem alguma coisa aí que lhe é familiar. Só com uma licencinha rápida, assim, que é o seguinte, aqui em Teresina tem um centro cultural, assim, que é um bar misturado com teatro, com coisa de banda, uma coisa assim, estranha, estranha, né? Chamada Estouradas, com S, não estouradas, estouradas, né? E é um lugar estourado mesmo, no centro da cidade, centrão da cidade também, assim, que à noite não tem nada, sabe aquela coisa assim, porque aqui não é como o centro de Belo Horizonte, que é um centro vivo à noite, né, e fim de semana, aqui o centro da cidade, depois das 18 horas, fica um deserto, né, aquela coisa toda. E esse centro cultural, ele apareceu, assim, para tentar salvar o centro, sabe? Então, assim, e é um lugar muito estranho, num lugar estranho, cheio de gente estranha, inclusive eu, né? Inclusive eu, né? Cheio de gente estranha, sabe? Você fala assim, meu Deus. Mas é um estranho, assim, que te põe para pensar, sabe? Assim, nas performatividades, na maneira da pessoa se posicionar no mundo, na maneira da pessoa acolher e ser acolhida, sabe? Assim, então, para mim, realmente, assim, é um lugar muito interessante, sabe? Assim, né? Então, para mim, no guarda-chuva queer, eu colocaria a palavra estranho. Que legal, muito bom. É a primeira pessoa que coloca o próprio termo queer dentro do guarda-chuva, ou numa das possibilidades, né, de interpretação, né, ou de tradução do termo queer dentro do próprio guarda-chuva. É bem interessante. E você ainda faz a relação com o Freud, é, Unheimlich. que é traduzido normalmente como um Estranho estranho, familiar. estranho familiar. Estranho familiar, e tem uma outra tradução que é infamiliar.
Isso, em familiar. É, Bem interessante. é Ou trazendo seja, agora ali pela... já tava pulsando a Exatamente, ideia do queer, né? exatamente. Já tinha alguma coisa ali, Já tinha entende? alguma Já coisa tinha ali. alguma coisa ali. Uhum. Muito bom. Cássio, muito obrigado novamente. Excelente, adorei. Já vamos marcar aqui também o babado sério para a gente falar da Butler e do simbólico. Aham. Que complicado, Complicado, né? é Como ela complicado mesmo. consegue fazer isso? Mas, Complicado, enfim, é. a gente fica isso para um outro vídeo. Novamente, muito obrigado por nos receber no seu computador. Aham. Nos vemos em breve. Ô, Daniel, eu que agradeço mais uma vez aí, né, pelo carinho, pela acolhida, pelo papo assim tão interessante, tão agradável, né, assim, da sua maneira de conduzir, assim, né, assim, o William Bonner que que se cuide, até parecer com ele, com os Oh, grisalhos, né? Realmente isso é muito interessante, né, a sua forma de conduzir, deixa a gente bem à vontade, né, assim, né? Principalmente para falar de um tema que é um tema bastante sensível ainda, né? Então quero te agradecer por isso, pela oportunidade, parabenizar pelo trabalho, viu? E estamos juntos aí na vida. beleza. Obrigado novamente e Beijinho, até tchau, tchau. mais. Tchau, Tchau, tchau. obrigado.